Estamos de volta com um bate-papo esportivo na sua TV Horizonte e agora vamos falar do Atlético. O Atlético fez o dever de casa no sábado à noite no Independência, venceu o Botafogo por 1-0 e assegurou a vaga na Copa Libertadores da América. Vamos aos melhores momentos do jogo. Tá aí, Vinícius, tudo conforme o esperado ou foi sofrimento demais? O que você acha? Bom, eu não estava esperando esse sofrimento todo, não. Não? Pelo panorama do jogo. Botafogo já de férias, com muitos jogadores que já não estavam integrando mais a equipe, já foram dispensados para as férias, sem almejar mais nada no campeonato, e o Atlético precisando dessa vaga. Então eu falei, esse jogo vai ser um pouquinho mais tranquilo. Mas se tratando de Atlético, geralmente esse é um cenário que a gente já conhece bastante. Não foi um grande jogo. O Atlético, no primeiro tempo, poderia ter feito mais gols. E no segundo tempo, o placar do Maracanã surtiu efeito no Independência. Quando o Atlético Paranaense virou o jogo, o Vitor até admitiu que ele sabia que o Atlético Paranaense tinha virado. O Atlético se fechou, o Galo se fechou, chamou o Botafogo para cima e aí faltou o controle de jogo. O Atlético, e essa cabeçada aí infartou muita gente. Nossa, essa cabeçada aí, essa bola eu vi lá dentro, viu, Breno? A gente estava na transmissão, essa passou tirando tinta. Mas o Atlético faltou esse controle de jogo, valorizar a posse de bola, administrar o resultado. O Atlético pegava a bola e era chutão. E a bola sobrava para o Botafogo, que começou a acreditar. Parecia que o Botafogo também estava precisando de uma vaga para a Libertadores. E aí o jogo ficou muito perigoso. Pois é, Fred. Mas no final das contas, dentro de tudo que o Atlético planejou e desse ano que foi, o presidente do Atlético, quando começou o ano, disse que o objetivo era a vaga na Libertadores. Sim. Só. Um ano de austeridade, né, com algumas mudanças, inclusive na faixa etária dos jogadores, diminuiu aí a idade, média de idade do grupo. Dever cumprido, você enxerga dessa forma? Nesse sentido, da promessa que foi feita no início, sim. Pelo menos a vaga na pré-Libertadores. Como falei aqui em outros programas, seria inadmissível pensar que o Galo, que ficou nessa vaga do G6 o campeonato inteiro, na última rodada, fosse entregar o ouro. Ainda mais para um time praticamente reserva do Botafogo, que tinha 8 jogadores no banco, para a gente ver o nível de Botafogo que chegou aqui em Belo Horizonte para enfrentar o Galo. Então, nesse ponto, sim. Mas a torcida, mesmo sabendo de todo esse discurso, não concorda com esses questionamentos da diretoria do Atlético. Esse posicionamento da diretoria do Atlético. Muito pouco para o Atlético. Passou um ano em branco, sem título nenhum, e se contentar com a pré-Libertadores. Mesmo política de austeridade, eu acho ainda muito pouco para um time da dimensão do Atlético. É por aí, Bira. O pensamento foi pequeno para o tamanho do Atlético, mas e para a qualidade desse elenco? Você acha que foi dentro do esperado ou não? Não, até pelo elenco eu esperava mais, bem mais, mas não houve comprometimento de alguns jogadores e uma queda absurda de outros. O Ricardo Oliveira, por exemplo, tudo bem, está chegando lá perto dos 40, mas é um artilheiro. Muitas das vezes, muitos dos jogos do Atlético a bola não chegou e outros jogos a bola chegou e ele não botou para dentro. Então, pelo elenco do Atlético, o Atlético deveria estar já na fase de grupos, né? Não a pré-Libertadores. Mas fazer o quê? Não se planejou bem, eu acho. O que faltou ao América também faltou um pouco ao Atlético, que é o planejamento. O presidente abriu mão da Sul-Americana, um título, na minha opinião, importante para o Atlético, né? Dava uma vaga na Libertadores, mas quem manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? O Atlético acabou sendo eliminado. Eu acho que para o ano que vem muita coisa vai mudar pelo discurso do Levir Coupe, e tem que mudar mesmo, principalmente se tratando da postura de jogadores dentro e fora de campo. Então, antes da gente ouvir o técnico Levir Coupe, eu tenho uma dica para você que precisa de uma proteção veicular ou para você que não está satisfeito com a sua proteção veicular. Confira aí o recado da Bem Protege. Defender pênalti em uma final ou uma grande defesa em jogo importante passam para a torcida segurança, seriedade e credibilidade. Para a Bem Protege, todo lance é decisivo. E é assim que ela conquista cada dia mais associados, com as melhores coberturas, pacotes de benefícios e assistência 24 horas em todo o território nacional. A Bem Protege é um time unido. Faça como a gente, solicite já uma cotação. 0800 944 5000. Bem Protege, a proteção veicular que você confia. Então, pessoal, se vocês estão precisando de uma proteção veicular ou estão em busca de uma empresa que possui credibilidade, com um serviço diferenciado e um preço especial, faça como o Fábio e Vitor. Procure a Bem Protege.
O técnico Levir Coupe falou se terão muitas mudanças no Atlético para 2019. Eu posso dizer que sim. Nós teremos algumas modificações. Já temos um plano para seguir. E agora temos de tomar as decisões, né? Chamar jogadores, alguns deverão sair e outros deverão chegar. Então, nós pensamos em dar um reforço no time que é Libertadores. Quer dizer, então, eu acho que nós precisamos reforçar realmente. Isso é um consenso que existe na diretoria, na comissão técnica. E nós vamos entrar com um time forte para Libertadores. E isso vai acontecer. Jogadores, alguns deverão sair e outros deverão chegar. Tá aí, Fred. E entre essas renovações, 2 nomes que têm contrato terminando agora no final do ano, o zagueiro Juninho e o Tomás Andrade, já foram notificados, não vão ficar no Atlético, então já são os 2 primeiros da lista de saídas. Você imagina que essa lista vai ser bem maior? Eu acho que sim. Vai vir uma barca aí, o Levir vai fazer uma limpeza nesse grupo do Atlético. E precisa realmente. Existe muita necessidade de mudanças nesse grupo. Jogadores, alguns medalhões que não produziram tanto quanto o nome que eles têm, em campo não fizeram por onde valer. Então precisa muita mudança. E o Levir tem que tomar só uma coisa que tem que ser muito rápida. Por quê? O time vai ter muito pouco tempo até a sua estreia na pré-Libertadores. Vai ter menos de 3 semanas a partir da apresentação até o primeiro jogo. Deve ser dia 5 ou 6 ou 7 de fevereiro. Então vai ter que entrosar, se houver muitas mudanças também, fazer esse grupo rapidamente ganhar entrosamento e estar já na pré-Libertadores na primeira fase. Que são 2 fases de pré-Libertadores. Então a pedreira pela frente logo cedo. Então tem que ser mudança sim, mas essas mudanças tem que ser assim, apresentação, os jogadores já estarem todos lá para o Levir trabalhar o grupo desde o início. Pois é, Vinícius. E aí, já falei 2 nomes, quais são os outros que você preenche nessa lista aí de saídas do Atlético? Olha, o Natan não deve ficar. O Natan tem um contrato até o meio do ano que vem, né? Natan, Leandrinho, mas também não emplacaram. Só que outros jogadores também que não deram certo têm contratos mais longos. O caso do Denilson, por exemplo, 5 anos de contrato. Vai fazer o quê? Vai ter que ficar repassando o cara, vai ser emprestado. O Edinho, eu quero ver mais do Edinho. O Edinho também chegou com um contrato longo, mas a lista de dispensa é grande. Martin Reia nem jogou. Agora o Atlético, eu até discordo um pouco, Bira, eu acho que o elenco do Atlético foi condizente com a vaga para a pré-Libertadores. Porque era a conta do chá. Se você pegar o time base titular do Atlético, é um time até bom, mas não tem uma peça que é capaz de entrar em campo e resolver um problema. O Atlético o elenco é limitado, precisa de contratações e, ao contrário do Cruzeiro, o Atlético tem que ir com muita força ao mercado. Não são apenas contratações para um setor, são para vários. O Atlético precisa de 2 zagueiros, precisa de pelo menos um lateral esquerdo, precisa de uns 2 meias e um atacante também para fazer sombra ao Ricardo Oliveira ou até disputar a mesma posição e ser o titular do Atlético. Bom, vamos dar uma passadinha então com a Ana Cláudia, para a gente poder pegar a opinião do pessoal de casa também, Ana. Vamos lá, o Hércules de Betinho comentou aqui que o Atlético tem que começar a pensar em reforço agora. Sempre deixa no início da pré-temporada. Um atacante, um meia e também 2 zagueiros. O Mohamed comentou aqui que seria uma troca interessante para o time do Galo, o Elias pelo Mateuzinho do América. O Erison de Ribeirão das Neves, feliz com a classificação do Galo para a Libertadores, mas tem que contratar reforços para 2019. Rodrigão, vamos Galo 2019 para cima deles, curtindo férias, ligado no programa. Um abraço para você, viu, Rodrigão? E o Belino do bairro Nova Suíça faz uma pergunta para você, Vinícius. Ele quer saber se é pertinente uma possível troca do Marcos Rocha pelo Gustavo Scarpa. E ele ainda comentou, tomara que aconteça. Um abraço para você. O Marcos Rocha foi reserva, terminou o ano como reserva no Palmeiras. O Mike foi o titular da posição. Não sei se o Palmeiras vai querer exercer o direito de compra. O Gustavo Scarpa também foi a novela do Scarpa, né? O Alexandre Matos já mandou uma proposta para o Atlético que está envolvendo algum jogador para trocar pelo Marcos Rocha, que tem o passe fixado em 2 milhões de euros. Então, ficar no Atlético, voltar para o Atlético, o Marcos Rocha não volta. A intenção não é essa. Agora, será que esse jogador seria o Scarpa? Eu acho que não, né? Também acho difícil, mas tecnicamente eu acho que seria uma boa, sim. Eu acho que seria uma boa. Já que o Marcos Rocha não vai ficar, o Emerson foi uma grata surpresa, tem que melhorar, mas é um jogador que dá para confiar para o ano que vem. E o Atlético precisa de um cara com as características do Scarpa. Eu acho que seria tecnicamente uma boa. Agora, Bira, e desses jogadores todos que estão emprestados por aí, jogadores do Atlético, você vê algum que possa voltar e ser utilizado nesse grupo?
Não, pode continuar todos lá fora. Não tem absolutamente nenhum jogador para que se dispute agora uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro e uma Libertadores. E digo mais, não são os que estão emprestados, não. O Atlético tem que pensar alto. Sou fã do Léo Silva, maior zagueiro da história do Atlético, é o que conquistou os títulos mais importantes para o Atlético, é o zagueiro artilheiro, mas não dá para depender dele numa temporada tão pesada. Ele não aguenta, gente. Ele chegou... Você renovaria com ele? Renovaria. Não para ser titular. Para compor o grupo, para compor o elenco, sim. Mas para ser titular, não. De forma alguma. Como também não da mesma forma, como eu disse aqui do Léo Silva, Ricardo Oliveira. Não tem idade também mais para disputar campeonato um calendário tão pesado como o brasileiro. E o Atlético tem competições importantes. Quem quer ser campeão numa Copa Libertadores não pode ir só dependendo de Léo Silva e Ricardo Oliveira. Rapidinho, Fred, antes de a gente terminar o bloco aqui, algum desses emprestados você acha que seriam utilizados no Atlético como uma boa e renovação do Léo Silva? A favor ou não? Os emprestados, eu acho que melhor ficar por lá mesmo. Nenhum deles teria vez. Nem o Dodô, que foi campeão pela Série B? Eu ia citar o Dodô como uma possibilidade, mas mesmo o Dodô, eu acho que no nível que está aqui, e no nível de condições, disputas que o Galo vai ter, ainda é melhor dar mais rodagem para ele lá fora, para ele voltar em outra oportunidade. Quanto o Léo Silva, também acho que tem que ser renovado sim por mais um ano, não vai fazer loucura, mais um ano, e não dá para realmente a temporada toda. Esse ano ele conseguiu fazer 40 jogos, já no limite. O Ricardo Oliveira até jogou mais, mas o Leonardo Silva não dá mais. E mesmo assim, ainda é o melhor zagueiro do elenco do atual Atlético, para a gente ter noção. Um cara com 39 anos que não consegue jogar a temporada inteira é o melhor zagueiro do elenco. Então, alguma coisa está errada nessa zaga do Atlético aí, tem que reforçar sim. Tá aí. Vamos falar mais de Atlético no último bloco. Agora eu tenho um recado para você que se preocupa com o seu corpo. Se você se preocupa com o seu corpo e quer ficar em forma, procure a loja Ponto do Atleta. Lá você encontra as melhores marcas de suplementos alimentares nacionais e importados. Suplementos alimentares que te ajudam a ganhar massa muscular, emagrecer e criar resistência. Cuide do seu corpo, entre em forma com o Ponto do Atleta. Lá eles dividem tudo em até 6 vezes. Visite uma das lojas. Telefones e endereços na tela para você. Bom, vamos para mais um rápido intervalo e voltamos ainda falando sobre Atlético e Cruzeiro. Não sai daí.